Amém. Apocalipse 12:7, a vitória de Cristo e do seu povo. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida. Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. Amém, irmão? Você pode sentar em nome de Jesus? Uma coisa me chamou a atenção aqui no verso 9, assim o grande dragão foi excluído, diz essa versão, para sempre. Nós sabemos que o grande dragão é o comando de Satanás e ele próprio. Mas os testemunhas de Jeová, eles dizem que nós temos que orar para que o diabo se converta. Imagina, eu não sou um homem de tanta fé assim, irmão. Mas aqui diz que ele foi excluído para sempre. Se ele foi excluído para sempre, não vai adiantar eu orar, né? Deixa os testemunhos de Jeová orarem à vontade. Mas que eles dizem isso, eles dizem, porque eu mesmo já ouvi diretamente da liderança deles. Se a liderança diz isso, automaticamente os que estão lá aprendendo também dizem esta besteira. Irmão, se você reparar aqui, houve uma guerra, né? Contudo, no verso 8 diz que os inimigos não foram suficientemente poderosos e desta maneira perderam seu lugar nos céus. Ou seja, já está mostrando o final desta batalha, quem vai vencer. Claro que nós não precisaríamos de nada, né, dizendo quem vai vencer. O que nós conhecemos de Deus, onisciente, onipotente, onipresente, quem tem esses atributos não perde uma guerra. Como é que alguém onipotente pode todas as coisas? Como alguém assim perde uma guerra? Como alguém onisciente, conhecendo o próximo golpe do inimigo, do adversário, vai perder uma guerra? Se eu sou onisciente, eu sei qual é o próximo golpe do adversário, eu espero. Já sei como vou me esquivar dele e como vou acertar o inimigo. Coisas dessa maneira que nós podemos imaginar para quem é onisciente, onipotente. Enfim, Deus nunca sofre abalo algum. A Bíblia diz que ele habita em luz inacessível. Quer dizer, eu não tenho acesso a Deus, a menos que ele queira se mostrar, a menos que ele queira se revelar. Fora isso, eu não tenho como chegar a Deus, ainda que a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Eu não me achego a Deus fisicamente. Fisicamente é impossível me achegar a Deus. Mas eu me achego a Deus como? Amando a verdade, amando a justiça, desejando Deus. Assim eu me achego a Deus. E aí ele se achegará a nós. Por mais que eu me achegue a Deus, eu nunca posso chegar até ele. Porque ele tem que se achegar a mim, senão eu não consigo completar o meu acesso até ele. Amém? Deu para entender? Bom, seguindo aqui, depois dessa batalha, que a Bíblia já está mostrando, inclusive tem o título aqui, a vitória de Cristo e do seu povo. Quem é o povo de Cristo? A igreja é chamada o povo de Cristo, né? A vitória de Cristo e do seu povo. E, mas o povo de Cristo não é os judeus? Não, aqui não. Aqui nesse texto não são os judeus. Porque os judeus rejeitaram ser povo de Cristo. E lá no verso 11 vai dizer que a vitória foi pelo testemunho que deram. O sangue do Cordeiro, palavra do testemunho. Ora, os judeus testemunham disso?
Não, então não está falando aqui, quando a visão aqui, o subtítulo aponta para o povo de Cristo, está apontando exclusivamente para a igreja, não nação judaica, não Israel. Na verdade que no verso 13 é que fala de Israel, olha, só para você entender, quando pois o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher que dera à luz o menino. Quem é a mulher que deu à luz o menino? Israel. Amém? Na simbologia nós já temos visto isso, e isso não está em pauta para discussão, isto é, e ponto final. Então, depois ali vai começar a história falando outras coisas, mas o nosso texto diz no verso 11, que eles quem? Esse povo de Cristo, esta igreja, nós, portanto, o venceram a quem? Ao diabo, ao dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás. Vencemos como? Por causa do sangue do Cordeiro, mas só por isso? Não, não foi só por isso. Aqui não diz que eu vencerei pelo sangue do Cordeiro somente. E a ficha, irmão, tem que cair agora, né? A vitória na minha vida não é só o mérito de Cristo, é o meu também, porque Ele não me criou robô, Ele me criou com o livre-arbítrio, então eu tenho que ter atitudes que Ele aprove ou reprove. Muita gente já se deu mal, porque confiou somente nos méritos de Cristo e esqueceu de fazer a sua parte. Aqui está dizendo, eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro, o mérito de Cristo, a obra redentora de Cristo, e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram, pois, a própria vida. Quem são esses que face a face com a morte, não amaram a própria vida, mas deram testemunho do sangue do Cordeiro, da palavra que Ele nos ensinou, do Evangelho da salvação, da sua obra redentora? Quem foi esse? Esse é a sua igreja. Então, a tua vitória e a minha, não é porque Jesus Cristo morreu na cruz e encerrou a história, não é porque Ele disse, Pai, está consumado. Não, Pai, está consumado a parte dEle, e agora é a minha. E muita gente, não, eu confio no sangue de Jesus, e ele pode confiar no seu testemunho e no meu? Ele confiou no de Paulo, no de Pedro, no de Tiago e no de João, e é por causa do testemunho deles que hoje nós estamos aqui. E se eles tivessem se calado? Não, eu confio. Imagina Paulo dizendo, Jesus apareceu para mim, agora eu confio no sangue de Jesus, deixa eu me esconder por aqui. Já pensou Pedro, Tiago e João? Não é? O mestre, né? Jesus é soberano, vamos ficar aqui escondidinho na caverna, vamos adorar todos os dias, vamos... O que ia acontecer? Sem testemunho, a igreja não cresce. Sem testemunho, o Espírito Santo não opera. Quem pensa que está escondido debaixo do sangue do Cordeiro e não tem testemunho, está vivendo uma ilusão. Está se autossugestionando, não está sentindo Deus dentro de si, está sendo um ser humano mecânico, casa, igreja, trabalho, sabe-se lá mais o que. Quando alguém tem o Espírito Santo em si, sente ele se mover dentro de si. E eu vou repetir, sente ele se mover dentro de si. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 8,16 que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, testifica, testemunha, comunica, dá sinais. E o próprio Paulo escreve, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmão, ultimamente as palavras têm sido esse clima, né? Você tem sentido o Espírito Santo dentro de você? Se não tem sentido, irmão, a sua vida é vazia como qualquer pessoa lá de fora.
A diferença é a convicção interior que nós temos, não é autossugestão. Já viu o povo da Universal como é que anda? Estou no propósito. Aí tu olha o camarada na rua, parece um doente mental. Estou no propósito, estou no propósito, estou no propósito. Que propósito? Que propósito que eles estão? Estão querendo fazer uma autossugestão. O que os, abre aspas, pastores, fecha aspas, pastores da Universal, porque lá não tem pastor, lá tem mercenário, pilantra, servo do diabo, é isso que tem lá. Pastor não. O que os pastores da Universal fazem com o povo? Irmão, não deixa ninguém te tirar do propósito. Entra na campanha e vai até o fim. Aí quando você encontra uma pessoa da Universal, que você vai levar uma palavra para ele, às vezes num mover do Espírito, um acaso da vida, quando você vai, começa a abrir escritura para a pessoa, o que eles fazem? Não sei se já fizeram contigo, mas comigo já. Não, irmão, não quero ouvir nada não, eu estou no propósito. Mas não adianta você ir por um propósito que é contrário à Escritura, um propósito que é mentira e não tem verdade, mas você abre a Escritura, eles não querem nem ouvir. Eles estão crendo em alguma coisa, eles estão vazios, eles não sentem Deus dentro deles. Vai me dizer que um pastor da Universal sabe o que é Deus? Vai me dizer que um bispo da Universal sabe o que é Deus? Vai me dizer que Edir Macedo sabe o que é Deus? Se Edir Macedo soubesse o que é Deus, ele hoje não lideraria a maior obra de Satanás em todo o universo. A maior obra que o diabo tem hoje no mundo se chama Igreja Universal do Reino de Deus. A maior porta de destruição de almas, a maior porta de caminho para o inferno hoje se chama Igreja Universal do Reino de Deus. Supera em muito, a própria Igreja Católica, junta com os próprios terreiros de macumba. O que acontece, irmão? Venceram, a igreja vai vencer como? Pelo sangue do Cordeiro, que é o nosso levante, o nosso resgate, a nossa libertação, mas não é só isso, é por intermédio da palavra do testemunho que nós anunciarmos. E esse testemunho diz aqui que tem que ser mesmo em face à morte, não amar a própria vida, mas sustentar o testemunho. Não foi o que fizeram os nossos irmãos? Por exemplo, Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Ananias, Misael e Azarias. Sadraque, Mesaque, Abednego, vem cá. É de propósito que vocês não adoram os meus deuses? E a minha imagem vocês não se curvam? Quero saber se vocês estão prontos já para se curvar diante da minha imagem. Senão vou jogar vocês na fornalha. Eu quero ver quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos. Você quer ser livre, irmão? Mostra o teu testemunho. Você está pensando que é Deus que te livra? Não, não é. Quem te livra é o teu testemunho a respeito de Deus. Fica sabendo, ó rei, não temos nem que te responder sobre esse negócio, mas o Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar da tua mão e da fornalha de fogo ardente. E esse testemunho é o seguinte, rei, mesmo que Ele não nos livre, a tua imagem nós não vamos adorar. Mata esses caras. Deus olhou e falou assim, como? Quem testemunha, testemunha para a vida e não para a morte. Você tem que ter um testemunho, meu irmão. Você não pode, você não está neste mundo para fazer amigos, nem dentro da tua casa. Longe de nós amar um filho, um pai e uma mãe acima da verdade de Cristo. Que Deus nos safe antes que nós possamos cometer esse delito e essa blasfêmia. Amém? Você concorda com isso? Salvação é um negócio muito sério, com isso nós não estamos aqui para brincar. Eu não quero correr o risco de passar numa eternidade em tormento, lamentando que tive a oportunidade de falar a verdade e engolir a verdade para agradar alguém. Não, Deus quer contar com o meu testemunho. A minha vitória não é só pela obra redentora de Cristo,
Se fosse, eu não precisaria fazer mais nada. Se fosse, ele nem poderia dizer, a seara é grande e poucos são os obreiros, porque ele já morreu na cruz, está encerrada a questão. Não tem nenhuma seara, não precisa de nenhum obreiro, ele já morreu na cruz, pronto. Olhou para ele, todo mundo está salvo. Não é isso, mas ele falou que existe uma seara, existe um trabalho. E essa seara, esse trabalho, eles são incendiados através do testemunho. Venceram pelo sangue do Cordeiro, por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, em face à morte. Não amaram as suas vidas, eles amaram mais o testemunho da verdade. Irmão, é exatamente isso. Aqui está a fonte da vitória. Você vê que Apocalipse consuma. O que consiste a nossa vitória? A nossa vitória consiste em que Cristo Jesus derramou o seu sangue e realizou por nós uma obra, e nós credibilizamos esta obra e testemunhamos dela. Aí tem pessoas pelas igrejas, 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, 20 anos de igreja, fazem nada. Fazem nada. Por quê? Deus não chamou? O que está acontecendo? Lá em Atos, né? Capítulo 1. Você conhece? Atos no capítulo 1. A partir do verso 6, Atos 1, 6, diz assim: então os que haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será esse o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Qual é o projeto de Deus? Vocês vão receber o Espírito Santo. Porém, para que é o Espírito Santo? Para dar testemunho. Não adianta, Deus me dá o teu Espírito para jogar videogame. Ninguém precisa do Espírito Santo para jogar videogame. Para ficar intocado dentro de casa com medo dos judeus, ninguém precisa de. Ficar dentro de casa, de boca fechada, porque mora na comunidade e tem medo dos bandidos, ninguém precisa do Espírito Santo para isso. Mas Deus, me dá do teu Espírito, para que eu seja que nem Pedro, que eu salte no meio da multidão e diga: esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Me dá o teu Espírito para isso, Senhor, que sozinho eu não consigo. Usa-me, ó Deus, ou morrerei. Deus falou assim: ah, tu não vai morrer não, eu vou te usar. Essa é a realidade, irmão. O seu testemunho, a sua vontade de testemunhar, não vou nem dizer o seu testemunho, porque primeiro entra a sua vontade. Deus olha para você, vê que você tem vontade, vê que você não é capaz, vê que você não tem condições, vê que se Ele não te ajudar, a tua vontade não vai adiantar de nada, como Pedro: Senhor, eu vou contigo até a morte. Era a vontade de Pedro, mas é Deus que nos prepara até para morrer por Ele. Então você quer testemunhar, você quer falar, e você se interessa por isso, você chora lá no teu canto e diz: Deus, tem misericórdia da minha alma, porque eu sou um covarde. E eu te asseguro, é dos covardes que Deus gosta de fazer heróis. É dos covardes que Deus gosta de fazer heróis. Porque Ele pega as coisas simples deste mundo para confundir as sábias. Ele pega as coisas loucas para confundir os sábios. Quem são esses homens aí? São pescadores. Pescador falando desse jeito? É porque eles andavam com Jesus. Irmão,
vai chorar no teu canto, vai suplicar, vai fazer a sua cama nadar em lágrimas, mas não sai de lá sem o Espírito Santo. Clama, busca, não vá levar vidinha de igreja. Foi para a igreja, cantou, bateu palma, a palavra foi abençoada, né? O pastor é um homem, né, equilibrado, Ih, irmão, esquece esse papo. O maior exemplo para a sua vida aqui não é pastor, não é irmão, não é ninguém. O exemplo para a sua vida aqui é Cristo Jesus e a sua palavra. Eu não tenho discípulos, meu irmão. Quem faz discípulos é Jesus. Sereis minhas testemunhas. Eu não tenho ninguém para testemunhar a meu respeito. Você foi chamado para testemunhar de Cristo Jesus e não de mim. Você não foi chamado para testemunhar da geração Jesus Cristo, você foi chamado para testemunhar do projeto dele, daquilo que ele te ensinar, daquilo que ele te mostrar, daquilo que ele te edificar, daquilo que ele te capacitar. Então, Pedro, Tiago, João, esses homens mostraram para que eles foram chamados. Eles mostraram o efeito do Espírito Santo quando no dia de Pentecostes eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e encheu a casa em que eles estavam reunidos. E foram vistas por eles labaredas de fogo, que o escritor coloca como línguas repartidas de fogo, que repousou sobre eles. Só que tem um detalhe: repousou e não saiu nunca mais. Porque muitas pessoas aqui já experimentaram repousar das línguas de fogo, mas deixaram elas se apagarem. O fogo tem que arder continuamente sobre o altar e não se apagar nunca. Muitos aqui dentro, pega a mensagem de hoje, meu irmão, não vai para casa como uma pessoa comum, não. Se tranca lá no teu quarto. Vai chorar nos pés do Senhor para que as línguas repartidas de fogo voltem a se acender. Tem gente que não está valorizando, não está levando a sério certas coisas, está deixando as coisas passarem. Sabe como que eu sinto isso? Pelas mensagens que Deus dá. Deus dá mensagens de acordo com a necessidade do povo. Deus dá as mensagens de acordo com a necessidade do povo. Quando Deus vem aqui nesse púlpito e diz assim: vergonha na cara, irmão, é porque tem gente que precisa tomar vergonha na cara. Postura, fé, confiança, é porque tem gente que está precisando daquilo. Senão, por acaso dá para escrever uma mensagem de 40 minutos, 1 hora num papel? Não tem condição, irmão. A pregação não pode ser produzida pela mente humana, é impossível. Eu me recusaria a subir este púlpito se eu tivesse que pensar no que pregar. É impossível isso. Deus sabe todas as coisas. E aqui diz: vocês vão receber, Atos 1:8, a virtude do Espírito Santo, vocês vão ser as minhas testemunhas. Ou seja, Jesus realizou uma obra, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, no espaço de 40 dias ainda foi visto por todos eles, Jesus mostrando a sua grandeza, o seu transcendentalismo, sua onipotência, onipresença. Jesus durante 40 dias ainda se manifesta aos seus discípulos, mas tudo isso não foi o bastante para que eles dissessem: nós vimos o Senhor ressuscitado, vamos pregar. Ninguém foi para canto nenhum pregar. Ora, mas não é o bastante não ver Jesus ressuscitado? Para nós hoje, que temos o Espírito, podemos dizer assim: não, é o bastante. Sabe por quê? Porque você está sentindo a força do Espírito Santo dentro de você. Mas eles não tinham ainda. Eles ainda iriam receber essa força para serem testemunhas. Então eles, mesmo vendo Cristo diante deles com as marcas dos cravos, diante deles ressurreto, falando, provando tudo que pudesse ser provado, ainda assim não lhes era suficiente. Por quê? Porque tem que receber a virtude do Espírito Santo para ser testemunha.
E como que se recebe a virtude do Espírito Santo? Desejando. Ah, pastor, eu desejo. Então eu vou receber? Não. Quem deseja receber algo, se posiciona para receber. Se você tem desejo de receber algo, você tem que estar na posição de receber. Não adianta você ir a uma bica, a uma fonte com o seu cântaro, desejoso de enchê-lo de água. A água está caindo aqui, você pega na esquerda e põe o seu cântaro. Não vai encher nunca. Você quer pegar um ônibus que vai para qualquer parte da cidade. Aí você sabe, eu quero ir para a Zona Sul. E você vai, se fica lá no ponto do ônibus, aonde passam os ônibus para a Zona Norte. Se você quer realmente algo, você se posiciona de acordo. Você quer o Espírito? Jesus está dizendo que ele tem uma exclusividade, além do que ele disse, ele guia em toda a verdade, ele vai ser o poder dele para vocês testemunharem. Você quer o Espírito Santo na tua vida? Só se você tiver um desejo ardente de testemunhar de Cristo Jesus. Senão você não vai receber Espírito Santo nenhum. Aí você vai se iludir com aquelas línguas, né? Sabe como quando aquele pessoal da Assembleia, que começavam a dizer que tem o Espírito Santo, quem fala língua estranha. Isso é cartilha assembleiana, deve ser inspirada com a assinatura da maçonaria, dos servos do diabo, porque a Bíblia não mostra essa regra. Aí, diz lá, você só tem o Espírito Santo se falar língua estranha. Aí todo mundo, para dizer que tem o Espírito Santo, começa a falar uma língua que é bem estranha verdadeiramente, que o Espírito Santo não testifica a respeito dela, e eles começam com aquele laba-laba, aquele blá-blá-blá, e está todo mundo discernindo, todo mundo de fora, os de dentro não, mas os de fora estão discernindo que aquilo ali não é língua estranha nenhum, que é um bando de palhaço. Aí depois começam as profetadas. Porque um abismo chama outro abismo. E aí o que acontece? Muitos já passaram por isso, muitos aqui dentro já passaram por isso, de repetir uma língua, que ouviu alguém falar, para também dizer que tem o Espírito. Mas irmão, quem fala língua estranha, não fala da boca. A língua estranha é uma expressão que vem de dentro do Espírito. Ela vem de dentro do Espírito e ela sai pelos teus lábios. Você não projeta nem o que vai sair pelos teus lábios. Não é algo que se processa na sua mente, você determina o que vai falar. É uma expressão espiritual movida pelo Espírito Santo. Mas voltando ao nosso testemunho, ao nosso tema, o Espírito Santo é para que você testemunhe das grandezas de Deus, testemunhe às vezes com palavras, testemunhe como Pedro, Paulo, Tiago e João, com sinais, prodígios e maravilhas, mas seja como for, é para testemunhar da obra redentora de Cristo, dos seus feitos, da sua condenação, do seu livramento, da sua salvação. E aí, Atos capítulo 4, você vê que Paulo, ou melhor, Pedro, João, eles levam isso a sério. Atos 4, verso 5, diz assim: no dia seguinte reuniram em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da família do sumo sacerdote. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou autoridades e líderes: visto que hoje somos questionados em relação ao ato de caridade praticado em favor de um homem doente, sobre como ele foi curado, tomai conhecimento, vós todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome é que este homem está aqui diante de vós, plenamente
curado. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vocês, os construtores, a qual foi posta como pedra angular, e portanto não há salvação em nenhum outro nome entre nós, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Testemunharam. Enquanto estão pensando em prender, enquanto estão pensando em matar, eles testemunham e eles escapam da morte. O livramento de Deus é para os seus servos, para os que dão testemunho de si. Tem mais, olha o que Pedro diz, olha. No verso 12: portanto não há salvação em nenhum outro nome, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. O que Pedro está dizendo? Esses ídolos que vocês têm aí escondidos, não vai dar salvação para vocês. Se for nos dias de hoje, eu e você, essa Maria, esse Bastião, essa Maria Padilha, esse Tranca-Rua, esse Exu Caveira, isso aí não dá salvação para ninguém. E quantos têm medo de abrir a boca e falar isso? Quantos têm medo? A intolerância religiosa para o inferno, meu irmão. Eu sou o homem mais intolerante que o mundo já conheceu, e ainda não manifestei tudo que há de ser manifesto. É intolerância assim, eu não tolero Exu Caveira, não tolero Maria Padilha, não tolero Tranca-Rua, não tolero Pombagira, não tolero Virgem Maria, não tolero São Jorge, não tolero São Sebastião. Este Jesus é o único nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. É o único. E quantas vezes o crente, para não desagradar o patrão, o colega de trabalho, o amigo de 10, 20, 50 anos, ele engole a verdade e não testemunha. Eu tenho o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, meu irmão, olha o que acontece com quem tem o Espírito Santo, olha o verso 13, observando o quê? A intrepidez, a coragem, a ousadia, a força, a veemência de Pedro e João. Observando a coragem, quem tem o Espírito Santo tem coragem. Paulo escreve dizendo que Deus não nos deu o espírito de covardia. Só testemunha da verdade gente valente, meu irmão. E não só valente, gente que tenha o Espírito Santo. Mas muitos dizem que tem o Espírito Santo. Mas não, sabe como é, né? Tem que ter sabedoria, né? E essa tal sabedoria que as pessoas têm por aí, chamada no reino de Deus de covardia, nunca resolve nada. Porque as pessoas têm medo de perder amizades. As pessoas estão valorizando mais uma amizade do que o testemunho da verdade. E se iludem com uma autossugestão, dizendo: eu tenho Deus. Por que tem Deus? Não, eu tenho Deus, eu tive um sonho. Eu tive um sonho profético. Eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo, porque eu tive um sonho profético. É mesmo? Caramba, então Nabucodonosor devia ser um homem cheio do Espírito Santo, porque aquele sonho que ele teve foi de arrebentar. Aquele sonho de Nabucodonosor, da estátua, ele é para os últimos dias da humanidade sobre a terra. Faraó devia ser um homem cheio do Espírito Santo, porque ele teve um sonho tremendo. E Deus, José ainda diz assim: olha, Faraó, Deus te revelou as coisas que vão suceder para dar livramento à tua casa e à humanidade. Vai, me diz que Faraó era cheio do Espírito Santo porque teve um sonho. Me diz que Nabucodonosor era cheio do Espírito Santo porque teve um sonho. E as pessoas estão aí se iludindo. Eu tive um sonho. Deus está na minha vida. Joga essa autossugestão no lixo, irmão. Cheio do Espírito Santo é aquele cuja boca faz parte do reino de Deus. Esse é que é cheio do Espírito Santo. Não é quem tem um sonhozinho que tem Deus, não. Nabucodonosor e Faraó não tinham.
Agora, verdadeiramente, quem abre a boca e testemunha das grandezas de Deus, esse sim, esse é cheio do Espírito Santo. Porque recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, né? Então, Pedro está ali diante de gente que pode mandar matar, gente que pode mandar açoitar, prender, mas ele diz, esse Jesus aí foi a pedra que vocês rejeitaram, vocês os construtores, mas Deus o fez Senhor e Cristo, não tem ninguém que possa salvar o homem a não ser Ele. Não tem missa católica, não tem ritual de meia-noite na magia negra, nem na Wicca, não tem testemunha de Jeová que salve, não tem preto velho, guru, não tem nada disso. Salvação é nesse aqui que morreu ao terceiro dia, ressuscitou com essas palavras. E quanta gente está engolindo tudo isso? Vai chegar uma hora que nós vamos ter nos nossos carros, o meu Deus não é católico, nem espírita, o meu Deus é o da Bíblia. Depois vai vir uma nova dispensação, o meu Deus não é assembleiano, não é batista. Se alguém está achando que nós estamos nessa terra para brincar de evangelho, está muito enganado. Eu fui chamado para testemunhar, e uma vez no meu canto eu estava quieto, e eu buscando coragem e vida em Deus, eu disse para o Deus vivo, Deus, já basta, usa-me ou mata-me, eu não quero mais viver. Se o Senhor não me disser que tem uma obra na minha vida, me mata, eu vou deitar agora e não quero despertar, mas se eu despertar, então usa-me ou morrerei. Isso aqui não é um lugar comum. Por aí as pessoas estão fazendo seminário para se tornar pastor e ganhar dinheiro da igreja. Eu não, eu busquei a face do meu Deus para me tornar um obreiro na sua seara. Eu não esperava que fosse ser tanto quanto Ele tem feito. Eu quis ser um obreiro na seara de Jesus Cristo, meu irmão, não foi para pegar dinheiro de ninguém, não. Foi para dar a vida pelo Evangelho. Esse é o meu chamado. Enquanto muitos querem viver da obra, eu quero viver para a obra. Enquanto muitos veem na obra um lucro, não, eu vejo na entrega da minha vida à obra, é nisso que eu vejo um lucro. Aí, vai seguir, no verso 12, um pouquinho mais adiante, para nós ganharmos tempo, verso 16, aumentando, que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso, comprovado, o que não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue mais entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que ninguém mais fale sobre este nome. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem, tampouco ensinassem em o nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E ameaçando-os ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los, e o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente já tinha mais de 40 anos. Diante, o que diz lá no Apocalipse? Mesmo em face da morte, não amaram as suas próprias vidas. Imagina, diante de toda a cúpula, todos aqueles que tinham o poder de prender, já tinham prendido Jesus, já tinham matado Jesus, com eles poderia ser a mesma coisa, pois eles estão ali, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, julga vocês aí, é problema de vocês, a nossa decisão já tomamos, e tem mais. Existe um Espírito tão poderoso dentro de nós, que mesmo que nós quiséssemos nos calar, não podemos! É impossível! Se tivermos que morrer, morreremos, se tiver que viver, viveremos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor!
Não dá. Quando o Espírito Santo está dentro de nós, quando nós o sentimos como uma pessoa que habita neste tabernáculo conosco, não dá para se calar. Se alguém consegue se calar, não tem o Espírito Santo. Se alguém consegue se acovardar, não tem o Espírito Santo. E a minha oração tem sido: Deus, sobre aqueles que querem, multiplica a tua unção, faz dos teus anjos ventos, mas não deixa de fazer dos teus ministros labareda de fogo. Sabe, irmão? Vai buscar, irmão. Vai chegar uma rua, eu sinto isso, eu não sei se eu estou sentindo corretamente, mas eu sinto que vai chegar uma hora que nós vamos às ruas. Imagina nós começarmos a montar equipamento em praças. Imagina nós pararmos na Uruguaiana e a mensagem parece que já está dentro do meu espírito. Você que a vida inteira ouviu sobre um Deus assembleiano e batista, eu tenho um novo Deus para te mostrar. Esse é o tema da mensagem das ruas. Eu fico suplicando: Deus, me mostra a hora, o instante. Você que ouviu a vida inteira de um Deus aliançado com os políticos e com os maçons, eu tenho um novo Deus para te mostrar. Mensagens como essas, meu irmão, temas como esses, só se vier do trono da glória de Deus, do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, vai lá beber sangue de bode na maçonaria, vai receber medalha de fita verde e amarela condecorada pelo Congresso Nacional. Eu nunca serei condecorado por eles. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O que eu entendo disso aqui? Olha, não sei o que é que vocês vão decidir, é problema de vocês, porque uma coisa é fato: nós não vamos conseguir nos calar. Não vamos. Deus olhou: eu posso contar com esses homens. Quando eles foram presos, sabe o que aconteceu? Um anjo foi lá e soltou eles, não foi? O que o anjo disse para eles? Vocês estavam lá pregando e foram presos, né? Agora vocês estão sendo libertos. Volta para o mesmo lugar e continua a falar das mesmas coisas. Não passou pela cabeça deles: caramba, vamos ser presos de novo. Agora, se pegarem a gente pela segunda vez, vão acabar com a gente. Não, sabe por quê? Porque o Espírito Santo dentro de ti, quando você diz assim: Deus, o meu tabernáculo é teu, a minha vida é o teu altar. Meu irmão, quando você entrega a tua vida nas mãos de Deus, você não é mais dono dela. O Espírito Santo falou assim: a vida de vocês é minha, eu quero contar com ela no mesmo lugar. Não podemos deixar de falar, não adianta, não vamos conseguir, porque a nossa vontade já não é mais nossa, é Ele que comanda a nossa vontade, é Ele que coordena os nossos sentimentos. Viver ou morrer não faz diferença. A diferença é se servimos ou não a esse Deus vivo. Que importa se amanhã vamos despertar ou não? Que importa se amanhã chegará o nosso dia de ser crucificado de cabeça para baixo ou não? Que importa se amanhã tem uma bandeja nos esperando? Nada disso faz diferença, irmão. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. As minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar. Operando Ele, quem impedirá? A multidão está vendo eles pregarem, mas a multidão, irmão, a multidão, você já assistiu o filme de Martinho Lutero? Eu não sei o que você vai receber nessa mensagem, mas eu já estou aqui vibrando. Viu o filme de Martinho Lutero? Quando Martinho Lutero foi ser inquirido lá dentro do palácio dos hipócritas,
O povo estava lá dentro reunido. Os dirigentes, os magistrados disseram: Lutero, esses escritos são seus? Ele falou: sim, são meus. Você nega o que você escreveu? O povo, todo mundo queria ver a resposta de Lutero. Se ele diz eu nego, já era, acabou tudo. Se ele negou, então estamos fritos, não tem mais nada, acabou a nossa esperança. Todo mundo já tinha lido o que Lutero tinha escrito, e o Espírito Santo já tinha testificado com todo mundo, aquilo é a verdade. Ali dentro daquele palácio tinha um monte de príncipes e governadores e líderes, esperando que Lutero não negasse o que ele tinha escrito, o que ele tinha testemunhado no papel. E lá fora do palácio, uma multidão esperando a notícia. Ele negou ou ele não negou? Qual o testemunho que ele deu? Por isso festejais, ó céus, rejubilai, anjos, porque eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram as próprias vidas. Os anjos estão atentos, esperando o teu testemunho, meu irmão. Já não é mais uma multidão que espera pelo teu testemunho, já é miríades e miríades de anjos, arcanjos, querubins e serafins. Porque eles querem rejubilar quando você disser sim, Ele é o único. Não reconhecemos outro Deus. É intolerância, não sei que nome vão dar, mas é assim, ponto final. Temos tido tantas experiências com esses adesivos atrás aí. Gente que passa e grita, gente que passa e fala alguma coisa, gente que já até disse assim: isso aí é crime, hein? Que me importa? Quem foi que disse que eu nunca fui um marginal? Desde que eu me converti, eu sempre fui marginal. A minha conversão me transformou num marginal para este mundo, porque entre luz e trevas não tem comunhão. E Jesus Cristo disse: se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Eu comprei vocês desse mundo. Vocês não pertencem a Ele como eu não pertenço. Eu sou o marginal de Cristo. Isso aí é crime, hein? Que me importa? Que me importa que é crime? Isso aqui não é crime, não? Bíblia sim, Constituição não? Já que é crime, onde estão aqueles que podem me destruir? Eu ainda vivo mais 38 anos nesta terra, sendo criminoso e mostrando a cara. Não me escondo nas cavernas, eu subo nos montes e testemunho. E sabe o que eu peço? Deus, me dá a porção dobrada do teu Espírito, porque eu sei que metade do mundo já está em fúria, mas ainda tem a outra metade. Enquanto eu não ver o mundo inteiro incendiado, eu não vou reclinar a minha cabeça em paz. Você foi chamado para testemunhar, meu irmão, e não para fazer amigos. Nem teu pai, nem a tua mãe. Meu pai, antes de morrer, muitas vezes, ele chegava para mim na visão de pai, nós entendemos isso. Meu pai chegava para mim muitas vezes antes de morrer e dizia assim: olha, nós tínhamos a rádio e ele ouvia a rádio. Olha, ouvia aquela pregação. Tu cuidado com esses homens. Esses homens são um bando de covarde e assassino. Eu dizia: tá, pai, mas não esquenta não, deixa para lá. Meu pai insistia mais um pouco, querendo me dar conselho. Sabe o que eu dizia para ele? Com todo carinho e respeito, eu dizia assim: pai, o assunto é igreja. Deixa esse negócio de igreja para lá. De igreja eu entendo, deixa comigo. Eu dava cortes no meu pai. Chegou uma hora que ele já não tocava mais em assunto de igreja comigo. Que ele tentava botar panos quentes.
Ele tentava afrouxar um pouco mais a minha palavra. Ele tentava me fazer uma pessoa mais equilibrada, não falar tão diretamente, e eu não ouvia nem o meu pai. Minha mãe ainda vive. Quantas vezes minha mãe tentou falar comigo sobre assunto de igreja, eu falei, tem outro assunto para falar? Eu fico ainda na sua casa, senão estou indo embora. Não quero saber de assunto de igreja entendo eu. Você foi chamado para testemunhar? Que ninguém te faça afrouxar a palavra. Ninguém, meu irmão. Ninguém. Nem casamento. Casamento, meu irmão, a gente perde um aqui, pega o outro na outra esquina. Que tem de homem e mulher querendo casar. Se teu casamento está te atrapalhando de testemunhar, dá um chute nele, joga ele para o alto. Você não precisa de filhos do diabo deitando na mesma cama que você, não. Santo de Israel! Santo de Israel! Não precisa! Santo de Israel! Não precisa de filhos do diabo deitando na mesma cama que você. Santo de Israel! Você foi chamado para testemunhar. Se você quer viver a graça e a glória do Espírito Santo, tem que emprestar a tua vida para Ele, falar na terra dos mortais. Você está pensando que aqueles nossos irmãos das arenas, que eles venceram só porque foram comidos pelos leões? Não foi não. Nem ouse pensar nisso. Comido pelos leões, muitos foram e não passaram nem perto dos portais celestiais. Não vence quem foi comido por leão, ou quem foi decapitado, ou quem foi crucificado. O símbolo da vitória não é esse não, meu irmão. O símbolo da vitória é o testemunho. Este é o símbolo da vitória. Nossos irmãos estão lá na arena. E quando os leões eram soltos, ou em outras ocasiões os tigres, que os imperadores se levantavam, arregalavam os olhos, chegavam na beira da muralha e não acreditavam. Não acreditavam como é que aquele povo, adolescentes, crianças e idosos, diante dos leões, conseguiam cantar. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem. E os imperadores ficavam loucos. Eu nunca vi isso. Os imperadores ficavam atônitos. Não, peraí, eu não estou ouvindo direito. Eles estão cantando, é isso? Em face da morte, eles estão cantando. Bem deixou escrito para nós Estevão: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Mas diz a Bíblia que ele testemunhou e não podiam lhe resistir a sabedoria. Quer vivamos, irmão, quer morramos, somos do Senhor. Para nós, a diferença é o quanto Deus pode usar a nossa boca. A diferença é o quanto Deus pode contar conosco. Tem um monte de riquinho de besta por aí dentro das igrejas, que recebem até cadeira de destaque na frente dos ministérios,
Existe uma raça de pastores desgraçados, que basta que um membro chegue lá, tenha dinheiro, eles convidam logo para ser pastor. Camarada com uma semana de igreja, é convidado para ser pastor de igrejas por aí, só porque ele é um juiz, só porque ele é um oficial das Forças Armadas. Na Assembleia de Deus de São Cristóvão, aqui perto, no bairro vizinho, todos os pastores que estão em cima daquele palanque da maçonaria são militares. Basta ser um militar graduado, eles convidam para ser pastores. Enquanto aqueles pastores lá graduados abrem a boca e o diabo festeja. Mas são os pequeninos que não têm insígnia do Estado, não tem marca de Satanás, que quando abre a boca estremece o reino das trevas. Você, meu irmão, você está num lugar aonde o Deus vivo te chamou com poder, com graça, com compaixão, com misericórdia, para fazer da tua vida uma labareda de fogo. Mas não depende só dele, a parte dele foi feita, está consumado. Agora abre a tua boca, diz a Escritura, e eu cá encherei, diz o Senhor. Nós vamos abalar o mundo com a verdade, igual Jesus Cristo abalou Israel. Mesma coisa. Vai chegar uma hora que Deus vai nos abrir uma porta de um crescimento numérico e o mundo vai tremer. Vai haver uma hora que esse lugar não vai nos comportar e nós vamos ter que mudar. E Deus vai abrir uma porta de um crescimento numérico, e isso será apenas para estremecer o mundo. Miríades de vozes clamando: Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. O mundo vai ficar assombrado. O que é isso que esse povo está dizendo? Essa mensagem já estava morta, ninguém mais falava nesse homem. Ninguém mais dizia que ele vem. Eu nunca mais tinha ouvido ninguém falar em anjo, arcanjo, querubim, serafim. Eu nunca mais tinha ouvido falar em ninguém morrer por Cristo. Quem são esses que marcham na largura da terra e estremece o mundo? Na hora certa, quando a trombeta desse ministério soar, meu irmão, o mundo vai nos odiar com ranger de dentes. Sabe por quê? Porque a luz incomoda as trevas. E não esqueça, quer vivamos, irmão, quer morramos, somos do Senhor. E isso não é algo que ninguém nos contou. Isso é algo que Ele nos testificou. E até aqui nos tem ajudado, Senhor.